Olá, meu nome é Rafael Urani, eu sou advogado e meu trabalho consiste basicamente em trazer o sistema de holding familiar à disposição sua e de sua família para evitar que os seus herdeiros sejam rebaixados de classe social no momento em que você vier a faltar. Veja, eu estou aqui para falar do custo do inventário, do quão prejudicial o inventário é para a família brasileira, para a sua família. E eu não estou falando aqui de discussão entre os herdeiros, eu não estou falando desse tipo de transtorno, eu estou falando de valores financeiros, o impacto financeiro patrimonial de um processo de inventário e partilha, ele é horroroso, ele é enorme. E ele traz sim um rebaixamento de classe social, ele traz uma série de problemas que essa família vai carregar ao longo das gerações, caso o sistema de holding familiar não seja implantado e o inventário e partilha seja afastado. Então, eu estou aqui hoje para isso, para falar para vocês o quão caro é um inventário, o quanto custa caro honorário advocatício, contratar advogado no momento do processo de inventário e partilha, o quanto o cartório de notas custa caro, o quanto o cartório de registro de imóveis custa caro, o quanto o imposto é caro, a base de cálculo do imposto é muito cara. E isso daqui presumindo que o inventário seja feito fora da justiça, ou seja, seja feito da maneira extrajudicial, no cartório de tabelionato de notas. Ou seja, nós estamos aqui presumindo o melhor cenário possível para o processo de inventário e partilha e comparando com o sistema de holding familiar. E para isso, eu vou tomar como exemplo um patrimônio familiar no valor fictício de R$ 1 milhão. Veja, se o patrimônio da sua família é maior do que R$ 1 milhão, é 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, ou se é menor, 500 mil, 200, não importa, basta aplicar o multiplicador, basta aplicar as proporções trazidas aqui e você vai ver qual que é o impacto de um processo de inventário e partilha no patrimônio da sua família. E para isso eu vou trazer uma planilha e nessa planilha eu vou colocar os custos do inventário e vou colocar os custos do sistema de holding familiar. E aí nós vamos entender que o sistema de holding familiar, de fato, ele é muito mais vantajoso e entender especificamente onde está o custo do inventário, onde o inventário pesa para a família brasileira a ponto de rebaixar os herdeiros de classe social. Vamos lá, vamos analisar a planilha. Eu vou trazer aqui para vocês uma planilha que compara o sistema de holding familiar com o inventário. Vamos lá, a gente tem aqui o inventário, a holding familiar comum, e aqui uns outros tipos de holding familiar com domicílio fiscal mais vantajoso, sistema de três células, isso daí, no momento em que você for escolher o melhor sistema de holding familiar para sua família, no momento de analisar o croquis estrutural, ver, será o momento de a família escolher qual o melhor sistema de holding. Mas nós já vamos trazer a comparação com o inventário aqui de qualquer forma. Vamos lá. Valor de mercado. Vamos imaginar que, conforme eu falei, o valor de mercado seja R$ 1 milhão. Vamos lá aqui, R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, muito provavelmente, isso daqui é uma estimativa, o bem foi adquirido há alguns anos. E muito possivelmente esse bem de R$ 1 milhão hoje foi adquirido por R$ 300 mil, né? E na declaração de imposto de renda, esse bem entrou no valor de R$ 300 mil. É bom falar o seguinte: o inventário ele leva em consideração o valor de mercado, tá? A Secretaria Estadual da Fazenda do seu estado, quando for calcular o imposto da morte, o imposto de transmissão causa-mortes, ele vai fazer uma avaliação atual do bem com o valor de mercado e esse valor vai ser a base de cálculo do imposto de transmissão. Aqui no meu estado, o imposto de transmissão
ele é até 8%, mas nós já temos notícia que ele vai aumentar para 16%, e existem inúmeras iniciativas legislativas no Senado Federal para aumentar esse imposto para até 20 ou mais, 20% ou mais. Então, é preocupante, porque 20% não é o custo total do inventário. O imposto é apenas um pedaço, é apenas uma fração do custo total do inventário, conforme nós vamos analisar aqui. Vamos lá. Então, uma base de cálculo de R$ 1 milhão, um bem no valor de mercado de R$ 1 milhão, no momento do inventário, o cartório de notas ficaria por volta de 0,5%, ou seja, R$ 5.000. Vamos lá. Junta comercial não tem, a gente vai ver, ITBI não tem. De certidão, muito provavelmente, os herdeiros vão gastar aí R$ 2.000. Estou colocando aqui bem por baixo, porque é possível que seja mais caro o custo dessas certidões. O cartório de registro de imóveis, após terminado o inventário, para registrar no nome dos herdeiros também, numa conta muito boa, muito favorável, ficaria aí em 0,5%, ou seja, R$ 5.000. Vamos lá, o ITCMD aqui, nesse caso, ele não vai ser 4%, ele vai ser 8%. Então, a gente está falando aí de R$ 80.000 de imposto de transmissão causa-mortes. Porque pela base de cálculo, a alíquota é progressiva aqui no nosso estado. Essa alíquota progressiva fala o seguinte, que até determinado valor é isento, depois vai escalonando de 2 a 8%. E o valor de inventário com os bens cujo valor é R$ 1 milhão, a alíquota seria 8%. Advogado aí, do valor da tabela da OAB, 7%, ficaria em torno de R$ 70.000. Então, o custo total, vou tirar aqui esse custo do sistema de holding aqui para a gente fazer uma comparação melhor, para usar melhor essa planilha. Então, o custo total do inventário aqui, via de regra, isso o inventário num ambiente, numa situação totalmente favorável, conforme eu falei. Ele ficaria em torno de R$ 162.000. A gente está falando aí de R$ 5.000 de cartório de notas, R$ 2.000 de certidão, R$ 5.000 do cartório de registro de imóveis, R$ 80.000 de imposto. O advogado, R$ 70.000, né? Se for levar em consideração o valor mínimo da tabela, tá? Pela legislação administrativa da OAB, pela regulamentação da ordem, não é possível cobrar menos de 7% sob pena de infração disciplinar. Então, o mínimo que o advogado pode cobrar aqui é 7%. É claro que existem escritórios que cobram mais. E isso aí vai depender muito da natureza do inventário, vai depender muito da condição dos herdeiros, da natureza dos bens, então é bastante provável que esse valor seja bem maior. Então, um custo de inventário ficaria aí em torno de R$ 162.000. Vamos lá. Aqui, vamos comparar com o sistema de holding familiar comum. Depois a gente vai ver que esses outros sistemas de holding familiar, isso daí é analisável caso a caso, mas é bom a gente já ver que tem um reflexo positivo em qualquer sistema de holding que seja oferecido à sua família. Vamos lá. Vamos colocar aqui, nós não vamos ter cartório de notas, a junta comercial, o valor seria em torno de R$ 1.200. É claro que existem reajustes anuais em que esses valores vão sendo alterados. O cartório de registro de imóveis, ele ficaria em torno de R$ 1.500 aqui, tá? Para executar o registro. Nós não temos imposto de transmissão causa-mortes, mas nós temos aí a necessidade do imposto da doação. Vejam, esse imposto, são dois impostos em um só. É o imposto de transmissão em relação à morte, por conta da morte, que tem como fato gerador a morte,
a transmissão de quem morreu para quem está vivo, né? E também é o imposto da doação, ITCD, ou ITCMD, significa Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, nesse caso aqui, esse imposto, ele não vai ser 4%, tá? Mas a gente vai colocar aqui como se fosse 4% e a gente estaria falando aí de um valor de mais ou menos R$ 12.000. Mas é muito possível que esse valor seja bastante menor, dependendo da formatação da holding, tá? E isso é analisado caso a caso, dependendo da natureza do patrimônio da família e da intenção da família na constituição do sistema de holding. Muito bem. No caso aqui, o advogado, o valor seria por volta de R$ 25.000. E vejam, olha que interessante. Muita gente fica surpreso, por quê? Se o sistema de hold ele entrega mais, por que que o advogado cobraria menos? E aqui eu explico porque o advogado, nesse caso, no caso do sistema de hold familiar, ele vai entregar uma solução prévia, planejada e com um custo operacional menor, porque ele vai ter um trabalho menos desgastante e menos arriscado do ponto de vista de tempo, de natureza do trabalho, de necessidade do que fazer depois de iniciar os trabalhos. E no sistema de holding não tem isso. No inventário, a gente nunca sabe o que pode acontecer, pode surgir um herdeiro, pode surgir aí um problema em um dos imóveis após a necessidade do início do inventário, né, da abertura do inventário. Então, o advogado ele não sabe exatamente qual será o trabalho que ele vai ter que fazer. E por conta desse risco e também por conta de outros fatores, os honorários eles são maiores. E também porque a tabela da OAB ela limita o valor mínimo, né? Ela não permite que o valor seja cobrado abaixo do mínimo. E no caso da holding familiar, como os atos são previamente determinados e previsíveis, o advogado ele tem condição de cobrar um valor menor. E também, como o mercado de holding é um mercado muito grande e as pessoas estão todas procurando essa solução jurídica, então há uma demanda muito grande, há muito trabalho a ser feito, muitas holdings a serem executadas. Os advogados especialistas em holding familiar, geralmente conseguem fazer um valor menor por conta dessa alta demanda pela holding familiar como solução para o planejamento patrimonial da família e para tirar a família do problema do inventário, para tirar o inventário de cima da família, para evitar que o inventário venha trazer todos os malefícios que nós já falamos, como rebaixamento de classe social, perda patrimonial, dentre outros muitos que nós nem conseguimos prever, assim, em tese, né? São tantos problemas que eu, como advogado, já presenciei e presenciei também, tive a oportunidade de testemunhar e ter notícia de outros colegas, então que a gente nem consegue prever, tá? Mas por conta da alta demanda e por conta da previsibilidade, o advogado consegue fazer um preço menor no sistema de holding familiar. Então, vejam, na holding a gente vai ter também aqui um custo que nós não temos no inventário, que é por volta de R$ 1.200, e esse custo é com contador assistente. A necessidade do contador surge porque no sistema de holding nós constituímos empresas que nós chamamos de células e essas empresas necessitam do auxílio especializado de um contador. Então, por isso que nós temos esse custo adicional aqui, tá? Vejam, a gente aqui tem uma diferença, olha só, uma diferença financeira de 75% do sistema de holding comum, e aqui eu não vou me aprofundar muito, mas seria na constituição de uma empresa só, uma célula só. Nós temos aqui uma diferença de 96% nesse exemplo que nós falamos aqui, de 96% em relação à holding com sistema de duas células, eleição do domicílio fiscal mais vantajoso,
e uma diferença de 97%, de R$ 157 mil, perdão, de 97% em relação ao inventário no sistema de três células. Lembrando que depende da natureza do patrimônio, depende da intenção da família. Essa decisão de qual sistema de hold constituir é sempre tomada em conjunto entre o advogado especialista que está oferecendo o serviço de hold e a família, tá? Então vejam, é isso, né? E aqui, olha só, existem outros problemas importantes de serem pontuados aqui, que no caso aqui seria o problema da ausência de liquidez da família. Veja, o inventário, os herdeiros, no caso aqui do patrimônio de 1 milhão, teriam que desembolsar aí pelo menos R$ 162 mil. E tirando o advogado, que o valor pode ser negociado, pode ser parcelado, existe uma negociação, os demais valores aqui, eles devem ser pagos à vista. O imposto tem que ser pago na hora, as certidões e os emolumentos do cartório, tabelionato de notas, registro de imóveis, devem ser pagos à vista em dinheiro. E raramente a família que tem um patrimônio de R$ 1 milhão tem a liquidez de ter aí mais de R$ 100 mil ou quase R$ 100 mil em dinheiro para poder pagar as despesas do inventário. E isso acaba trazendo a necessidade da venda desse imóvel para pagar as despesas do inventário. Então é muito comum que esse patrimônio familiar de R$ 1 milhão que nós usamos no exemplo aqui, ele seja uma casa. E para o herdeiro realizar o inventário e, de fato, ser, é, é, ter a sua propriedade formalizada como dono, né, através do processo de inventário, ele precisa pagar essas despesas. E se ele não tiver dinheiro, ele terá que vender o imóvel. E vejam, esse imóvel vai ter que ser vendido antes do final do inventário. Então, quem compra um imóvel ainda dentro do processo de inventário, ele não pode adquirir a propriedade imediatamente. Ele precisa da finalização do inventário para que ele seja definitivamente dono. E as pessoas que fazem isso assumem o risco de o inventário demorar mais do que o esperado, assumem o risco de chegar outros herdeiros que não estavam inicialmente no inventário e ele ter pago tudo para um herdeiro só e depois ter problema em relação a isso. Então, via de regra, as pessoas que compram imóveis antes da finalização do processo de inventário são investidores. E esses investidores, obviamente, eles vão comprar esse imóvel no valor menor. Eles vão comprar esse imóvel com um deságio, né? Então vamos lá aqui, ó. Esse imóvel aqui, nós vamos ter aqui a necessidade de venda com deságio, né? Então vejam, a necessidade de venda com deságio. Vou colocar aqui um deságio pequeno, tá? De 25%. Via de regra, esse deságio é maior. Eu já vi negociações aqui com deságio de 30%, 35%, e os herdeiros não conseguiram propostas menores, né? Esse deságio de 25% aqui, vamos lá, o valor seria então R$ 750 mil. Perdão, deixa eu colocar aqui. Então, o valor de venda seria R$ 750 mil. Muito bem. Então, o herdeiro, para poder custear o inventário, ele teria que
ah, vendeu o imóvel com deságio de 25%, venderia, portanto, por R$ 750 mil. Então, a gente está falando aqui de uma perda de R$ 250 mil, uma perda real imediata de R$ 250 mil. Nesse cenário surge um outro problema que assola a família depois que o inventário é iniciado, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse imposto de renda sobre o ganho de capital, ele é de 15%. E qual é o ganho de capital nesse caso aqui? O ganho de capital é a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado na compra, né, na declaração de imposto de renda. Então, a gente está falando aí de 15% sobre 700 mil. Então, a gente está falando aí de imposto de renda sobre ganho de capital. A gente está falando aí de 15% sobre R$ 700 mil. Então, a conta aqui seria, né? A gente está falando aí de R$ 105 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, vejam, ele já perdeu R$ 250 mil, certo? Porque teve que vender com deságio, o herdeiro perdeu R$ 250 mil porque teve que vender com deságio e ainda teve que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, a gente está falando aí de uma perda patrimonial, a gente está falando de uma perda patrimonial total, a gente está falando de uma perda patrimonial total aí, que eu vou somar aqui, é em média, R$ 517 mil, tá? Isso é uma conta bem simples, bem básica, mas que mostra a realidade de um processo de inventário e partilha. Veja, é uma perda de mais de 50%, tá? Isso daqui eu estou falando, volto a repetir, de uma situação em que ah, o inventário ele pode ser feito na via extrajudicial, ele pode ser feito no cartório, não há nenhum prejuízo de tempo, não há nenhuma paralisação de negócio, não há nenhuma disputa entre os herdeiros e nada que venha a atrapalhar ainda mais esse inventário do que o custo efetivo dele. Então, se a gente tiver aqui outras circunstâncias que venham a agravar a situação do inventário, aí a perda ela é calculável caso a caso. Mas na melhor das hipóteses, a perda é essa aqui que eu estou falando com os senhores. Eu vou parar de compartilhar a planilha aqui, certo? Então é isso, vejam. O que nós estamos propondo aqui é trazendo para os senhores, trazendo para você, é a holding familiar como alternativa ao inventário e partilha e como forma de evitar o rebaixamento de classe social, como forma de evitar a perda patrimonial e como forma de evitar que, quando você vier a faltar, os seus filhos não venham a ser rebaixados de classe social, os seus netos não precisem sair das escolas onde eles estudam, os seus filhos possam continuar com a mesma qualidade de vida. Bom, agora que você já viu a diferença entre um sistema e outro, né? Agora que você já viu
aí quais as diferenças específicas dos custos e dos riscos entre o inventário e o sistema de holding. E aqui a gente colocou lá alguns exemplos de possibilidades de holding familiar. Então é importante que agora você saiba como colocar isso à disposição da sua família. É importante que você saiba como, de fato, implementar o sistema de holding familiar e tirar a sua família da linha de tiro, do alvo, tirar a sua família do risco do inventário. E para isso, você precisa, a primeira coisa, todos nós precisamos aqui entender do que nós estamos falando. A gente está falando do patrimônio de uma família que muitas vezes é construído há várias gerações. Muitas vezes esse patrimônio vem lá dos avós, bisavós, daqueles, né, aquelas pessoas que chegaram primeiro e começaram a trabalhar né, ali na cidade ou no campo e vieram construindo esse patrimônio através das gerações. O patrimônio familiar, ele é resultado de cada gota de suor de todas as gerações da família. Então a gente não está falando de qualquer coisa aqui, nós estamos falando de algo importantíssimo. A gente está falando do patrimônio que, ao longo do tempo, foi construído com muita dificuldade, muito trabalho, muito esforço, e esse patrimônio é que vai trazer a segurança financeira, é que vai trazer aí as condições necessárias para que os seus filhos e netos consigam se desenvolver e seguir ao longo da vida. E nós estamos aqui tratando daquilo que há de mais importante, que é a vida dos filhos, a vida dos netos. Então, agora nesse momento, você já sabe, você já está munido de todas as informações, você já viu o comparativo entre os sistemas, você já viu os custos, já viu onde que cada custo pesa, onde residem os riscos do processo de inventário, as vantagens financeiras da holding, do sistema de holding. Então agora você não precisa mais de informação, porque isso você já tem. Agora você precisa colocar em prática. Você precisa iniciar processo que vai tirar a sua família do risco do inventário. E para isso, você precisa contratar um profissional especializado que tenha conhecimento e experiência na constituição do sistema de holding familiar. Nós estamos aqui, o nosso escritório está aqui para isso, né? Esse espaço virtual é uma extensão do nosso escritório. É como se você estivesse dentro do meu escritório, sentado à frente da minha mesa, pessoalmente e fisicamente. Mas nós estamos num ambiente virtual, mas é como se estivesse no nosso escritório. E nós colocamos esse sistema à disposição. Primeira coisa é entender como que funciona a constituição desse sistema. O primeiro passo é analisar se é viável ou não esse sistema para a sua família. E para isso, nós precisamos fazer a chamada sessão de viabilidade. Então, a sessão de viabilidade é um ato, é o primeiro ato necessário para a constituição do sistema de hold, em que você preenche um formulário, né, com algumas informações iniciais. De posse dessas informações, nós vamos marcar uma reunião online, né, presencialmente, mas uma reunião pessoal, online, de forma pessoal, mas online, onde nós vamos conversar e entender o quão viável é o sistema de holding familiar para a sua família em específico. Lembrando que o sistema de holding é uma solução maravilhosa, importantíssima, e que os bilionários já fazem uso há muitas décadas. E só agora as pessoas comuns, as famílias brasileiras estão tomando conhecimento e por isso o frisson, por isso o burburinho, por isso está sendo muito falado por todo o Brasil, porque de fato estão sendo implementadas holdings familiares e de fato os problemas estão sendo resolvidos. Então, o primeiro passo é marcar a sessão de viabilidade através do formulário que está aqui embaixo. Na sessão de viabilidade, nós vamos analisar
ponto a ponto das especificidades da sua família e aí trazer o diagnóstico se o sistema de holding familiar é viável ou não e o porquê. Então, é uma fase necessária, inicial, mas importantíssima para a constituição do sistema de holding. Uma segunda etapa é a construção do croquis estrutural. O que é o croquis estrutural? É só um mapa, um cronograma? Não. O croquis estrutural é a concretização, é a análise, é colocar no papel todos os sistemas em funcionamento para o patrimônio daquela família em específico, e aí, de posse disso, nós conseguimos tomar a decisão de qual sistema de holding é mais interessante para a família, com todas as informações necessárias em relação a custo específico, em relação a outros fatores e outras questões que envolvem a construção do sistema de holding familiar especificamente para a sua família. E uma terceira etapa, a última etapa, é a construção, é a constituição do sistema de holding propriamente dito. Então, vejam, aqui agora nós estamos colocando à sua disposição, à disposição da sua família, a possibilidade da constituição do sistema de holding familiar, através do preenchimento do formulário e agendamento com a nossa equipe de uma sessão de viabilidade, para que sejam iniciados os trabalhos e constituída a holding familiar para a sua família. Mas veja, não seja aí procrastinador. O procrastinador é aquele que deixa para depois. Veja, deixar para depois é péssimo. Deixar para depois pode inviabilizar, inclusive, porque se for deixado para depois e eventualmente alguém da família vier a faltar, já prejudica todo o processo. E outra coisa, deixar para depois, pode ser que o imposto de transmissão causa-morte, o imposto do inventário, venha aumentar e o inventário fique ainda mais penoso, ainda mais prejudicial e traga um impacto negativo ainda mais profundo para a sua família. E eu digo isso, conforme eu já falei anteriormente, existem inúmeras propostas legislativas para triplicar o valor do imposto de transmissão. E como eu disse, o imposto de transmissão é um pedacinho do custo do inventário e todo o custo acompanha o aumento do imposto assim que ele é realizado. Então, veja, não seja um procrastinador, de fato, concretize a constituição da holding familiar para sua família, evite que os seus filhos sejam rebaixados de classe social no momento mais doloroso, no momento mais difícil, quando eventualmente você venha a faltar. Então, não deixe para depois. Preencha o formulário, agende aqui uma sessão de viabilidade com a nossa equipe e vamos dar início a esse sistema de holding familiar. Vamos colocar aí à disposição da sua família. Venha fazer parte dessa, dessa empreitada que é livrar a sua família e, consequentemente, quem tiver interesse, a família brasileira dessa bomba chamada inventário. Então, tá aí o formulário, basta preencher e agendar uma sessão de viabilidade. Lembrando que esse sistema de hold, durante muitas décadas, ficou restrito às famílias bilionárias do Brasil. E já existe há muitos anos e é aplicado há muitos anos aqui no Brasil. E a título de exemplo, nós temos aí a família Marinho, das organizações Globo, a família do Antônio Emílio de Moraes, a família do próprio Silvio Santos, que faleceu recentemente. Eles não vão gastar um centavo com inventário, os negócios não ficaram paralisados, nada aconteceu com o patrimônio da família, a família pôde elaborar o seu luto nesse momento tão difícil, sem a preocupação de perder o trabalho de muitas vezes gerações e ver aí os membros da sua família num momento fragilizado, sendo jogados numa classe social inferior, sendo jogados aí a situações em que causem dificuldade financeira, discórdia e tudo de ruim que vem com o processo de inventário e partilha. Então, conto com você, clica aqui, preencha o formulário e agende uma sessão de viabilidade com a nossa equipe. Até lá.